Aê, vamos lá. Pronto. Bom, galera, esse daqui é o evento, o Plantão Python Pro. Estávamos, inclusive, sem perguntas aí, mas vejo aqui que tem um post. Deixa eu até mudar aqui para a câmera. Temos um post aqui com 4 minutos em que a gente surgiu com as perguntas. A ideia desse plantão é para quem participa aí do curso Python Pro, qualquer um dos cursos que nós temos, né? Nós temos lá, às vezes a gente chama de módulo, chama de curso, mas são 7 cursos lá dentro. E o primeiro, o básico, é gratuito. Se você quiser se inscrever, o link está aqui já na descrição da live. Se você estiver na gravação, ele também está aqui. O nosso curso básico de Python chamado Python Birds, onde você vai implementar uma versão simplificada do game Angry Birds. E nesse processo você vai aprendendo o básico de Python. Python procedural, Python orientado a objetos, para você ver que em 4 semanas você vira efetivamente um programador. Você já consegue programar, já consegue escrever pequenos programas que resolvam alguns dos seus problemas aí do dia a dia. Enfim, só conferir aqui os links, coloquei aqui na descrição. Se você também puder aí também seguir aqui no canal, curtir aí já, colocar o sininho para ser avisado. Esse plantão sempre acontece. Agora eu vou mudar o horário, vou colocar sempre às 18h05 da terça-feira. Só fazer um porém, quem estiver assistindo aqui ao vivo, né? Estamos aqui na semana pré-carnaval, então já é o aquecimento para o carnaval. Então, obviamente que eu também sou filho de Deus, eu vou pular carnaval semana que vem. Então, semana que vem, somente semana que vem, por conta do feriado do carnaval, não teremos o Dev Pro, que a gente faz de manhã, às 8h05 da manhã, e não teremos também o plantão Dev Pro. Afinal de contas, eu acho que vocês também têm que sair um pouquinho, faz parte da carreira de TI, do aprendizado, também dar uma descansada aí na mente para voltar com o gás todo no pós-carnaval aí depois da quarta-feira de cinzas, tá certo? Bom, avisos dados, vamos para o que interessa. Então, estávamos sem perguntas aqui, porque o pessoal mandou umas perguntas que foram relativamente simples e nós resolvemos dentro do próprio fórum, que é uma ferramenta que a gente vai interagindo ali de maneira assíncrona. Você manda a sua pergunta e a gente vai ali respondendo. Mesmo você que acessa o conteúdo grátis, o conteúdo gratuito, você tem acesso aos itens respectivos ao conteúdo grátis para você tirar suas dúvidas. Inclusive as dúvidas já ficam ali embaixo das aulas para você conferir as dúvidas dos alunos anteriores, né? Então de repente a sua dúvida já está lá. E eu peguei aqui 3 perguntas que o pessoal colocou aqui já no chat, né? O Linux é o poder, que aqui no YouTube ele se chama Feliz, né? Então fez uma pergunta e eu escrevi errado aqui, então já vamos aproveitar para ensinar como é que edita aqui no fórum. Ó. Diferenças, com N só de preferência, dá uma editada. Então, diferenças entre GitHub e GitLab. Pergunta do Gilson, diferenças entre o Flask e o Django. E aqui, quando eu perguntei no grupo dos membros Python Pro, da galera que faz parte da turma, o Vinícius estava trolando o River lá há um tempão, e ele falou, estava enchendo o saco do River, que o River usa PyCharm, por influência minha aí, com relação ao curso, e o Vinícius estava enchendo o saco, por que o River não usa Vim? Toda vez que o River não conseguia fazer alguma coisa, ele falou, usa Vim, né? Então aí, vamos tentar abordar aí 3 temas, eu diria aí que do menos mamílico, do que tem menos problema de dar ruim, que seria a diferença entre o GitHub e o GitLab, até o pior, que eu até coloquei aqui, ó, FlameWord, IDEs e editores, porque essa pergunta vem direto aí quando você participa das redes. Então vamos tocar nesses 3 assuntos hoje, nessa 1 hora aí de plantão. Beleza? Então se você quer saber sobre tudo isso, fica aqui até o final para entender. Primeiro de tudo, vamos lá. Diferenças entre GitHub e GitLab. Primeiro, o que são eles, né? Basicamente eles são serviços. Eita, olha a pergunta do Everaldo, preço promocional vai voltar? Pô, a gente fez promoção tantas vezes, Everaldo, você não aproveitou lá a promoção do PyTools, pô? Brincadeira, agora vai ser mais complicado, né? Vamos ver, mas vamos ver. Se você inscreva-se aqui no curso gratuito, se você está com o seu e-mail lá, se tiver alguma promoção, a gente vai enviar para você. Mas não vou garantir porque a gente justamente aumentou o preço esse ano e fizemos aí uma big promoção para o PyTools. Foi isso que você está falando, uma promoção de 75% de desconto, tá? Pois é, a animação aqui de 1080, pior que não, eu já baixei, tá HD normal.
720, a Luca aqui que tinha falado da animação de 1080 por 60, eu já baixei para 30 FPS, coloquei aqui só para HD, para 1280 por 700 e tanto, 720, mas mesmo assim o computador aqui de vez em quando abre o bico, tá? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, o que provê o GitHub e o GitLab? Ou, até antes disso, seria importante o sufixo do nome desses dois serviços, tá? O sufixo é o nome do Git, que é um controlador de versão. Ou, sendo mais específico, um controlador de versão distribuído, tá? Então, o Git ele veio resolver o problema de controladores de versões anteriores. Então, a gente tinha lá a época do CVS. Eu cheguei na faculdade a trabalhar com o tal do ClearCase, que era um controlador de versão da IBM. E aí teve o SVN, e todos eles tinham alguns problemas. O Git também tem os seus, mas bem menos que esses anteriores que eu mencionei. E aí o criador do Git é o mesmo criador também do Linux. Então ele criou o Git justamente porque eles estavam desenvolvendo o Linux. Eles contavam, acho que com um tempo com SVN, se eu não me engano, ou CVS. Tiveram problemas com ele. Passaram para uma solução, para um produto em que uma empresa ofereceu para eles utilizarem gratuitamente um controlador de versão de uma empresa, código fechado. Em algum momento a empresa decidiu cobrar e o Linux não estava muito feliz com nenhum controlador de versão, e aí já tinha feito o Linux, né? Por que não? Já tinha feito o Linux dizendo que queria destronar o Windows, que na época parecia uma piada, mas hoje em dia destronou o mesmo, né? Se você for considerar celular, roda tudo com Linux, né? Servidor então nem se fala. E aí o Linux falou, não, eu vou fazer o meu, né? Vou fazer o meu Git, e se você entrar lá no GitHub, né? Que é um prestador de serviço que usa, uma ferramenta que usa o Git, a gente vai falar disso depois. Se você entrar no git/git, você vai ver justamente lá que o Git, o próprio Git, ele é controlado no próprio Git, né? Então, um controlador de versão é uma ferramenta básica para qualquer projeto de software, não é projeto de Python. Qualquer projeto de software que se preze deveria utilizar aí um controlador de versão. Por quê? Porque fazer software é caro. Então imagina você está fazendo uma coisa cara e você perde tudo, né? E o software a gente pode copiar, então basicamente o Git te permite copiar. Para quem é leigo, o Git seria como o Dropbox ou o Google Drive, só que ele te dá muito mais controle e deixa você navegar no histórico dos seus arquivos de uma maneira programática, tá? Então tem aqui, se eu não me engano, olha lá, tem 58.480 commits, né? Então é bem interessante. Eu me lembro que eu pedi para o Denis uma vez falar um pouquinho, fazer um histórico. Deixa eu ver, não tem aqui decrescente? Putz, eu queria que tivesse em ordem decrescente. Ele fala que se você olhar deixa eu ver. Se eu colocar older, eu acho que ele vai para outra página. Ou ele ordena pelo older. Não. Realmente foi para outra página. Depois eu não sei como navegar completamente no histórico. Foi para o primeiro commit. Segundo o Denis, se você olhar o primeiro commit, ele é até relativamente simples. Então, do dia 1, o Git estava sendo controlado pelo próprio Git. Parece o filme Inception, né? Sonho dentro de sonho, sendo de sonho é programa, controlando o programa, enfim. Piadinhas aí desse mundo. Então, o Git é uma ferramenta open source, então tá aqui, código aberto, controlador de versão, tá? Só que aí o que acontece? O Git se difundiu muito por causa justamente desse serviço aqui, que é o GitHub. Justamente ele está falando, é um hub do Git. Ou seja, um centro de distribuição aí do Git. E efetivamente o GitHub é, digamos aí, uma rede social onde se compartilha código. Muitos deles open source, é a maior rede social, eu diria, de código open source do mundo. E ficou muito famosa por isso. E utiliza isso como estratégia de marketing, né? Então você traz a galera para trabalhar no open source, quando eles precisarem fechar o código por alguma razão, eles já estão ambientados com a minha ferramenta e utilizam a minha ferramenta. Beleza? Então, só para ficar claro, Git é a ferramenta, GitHub é um serviço que utiliza o Git por trás dos panos, mas aparenta aqui essa interfacezinha. Mas no programador aí do dia a dia, para quem nunca viu, vamos aumentar aqui,
O Git é uma ferramenta de comando. Ó. Eu coloco aqui Git e aí eu começo a brincar, eu consigo criar repositório, enfim. Tem um curso de Python intermediário muito bom, um curso chamado Python Pro, que o link também está aqui embaixo na descrição. Se você quiser aprender sobre Git e open source, como contribuir, tá tudo lá. Tá? Não vou entrar muito nessa seara aqui, porque são 3 perguntas e nós já temos aqui 14 minutos de live. Né? Então, não confundir o GitHub com o Git, porque o serviço do GitHub ficou tão forte, tinha um tempo que assim, ele desbancou, inclusive, grandes players antigos. Quem é das antigas, eu cheguei a colocar código no SourceForge, que eu nem sei se existe mais ainda. Tá? Então existia o SourceForge, que era o repositório, eu acho que mais conhecido na época, ó, ele ainda existe aqui. Nem sei se eu tenho uma conta lá, mas eu portei tudo para o GitHub. Tá? Olha, deram uma recalchutada aqui. Que ele funcionava só com SVM. E aí, você ainda tinha vários outros serviços. Eu lembro que quando eu estava no QMágico, o pessoal utilizava o tal do Assembla. Olha lá, outro aqui, ó, serviço que presta, que terceiriza para você não ter que manter o Git na sua máquina e fazer essa gestão. Essas empresas todas fazem essa gestão para você. Outro que era muito conhecido é o... Deixa eu colocar outra aba aqui. O Bitbucket. Outro serviço, esse da Atlassian. Tem muita gente que conhece a Atlassian por causa do Jira. Jira ou Confluence, são 2 ferramentas da Atlassian. E por fim, tem um outro concorrente, que é o chamado GitLab, que foi a pergunta finalmente aqui do Feliz. Né? Então, primeiro, então, o que eles são? São empresas que fornecem o... Cadê? About GitLab. São empresas que fornecem o serviço de controle de versão para você como serviço. Ponto. É isso que eles são. Tá? Então, em termos históricos, o GitHub tomou aí o lugar de SourceForge praticamente, e ficou tão forte o GitHub que assim, o pessoal às vezes usava o nome GitHub no lugar do Git, sabe? Ah, não, baixa aí o GitHub, instala na tua máquina o GitHub, querendo dizer o Git. Então, ficou tão forte essa conexão de GitHub com o Git que tem gente que usa um nome pelo outro. Mas por isso que eu fiz questão de deixar isso bem claro aqui. É bom ter as definições bem claras. Então são 2 serviços. Só que assim, o código do Git, apesar de ser o maior repositório de código open source do mundo, o código do próprio GitHub em si é fechado. É bem engraçado isso. Né? E aí, o que aconteceu? Principalmente com open source, às vezes você quer ter o seu controlador de versão e surgiu um player no mercado, que é esse cara aqui, o GitLab, tá? Que veio para começar a competir e a filosofia dele é que o código do GitLab também é open source. Inclusive facilmente instalado no teu servidor da sua empresa. Então, se por acaso existir algum requisito não funcional para implementar o seu projeto, e vou colocar aqui um requisito claro, você de repente vai fazer um projeto para o governo e lá dentro da licitação, estou falando um caso real, né? Lá dentro da licitação fala que o código não poderá ficar hospedado numa empresa estrangeira. O GitHub foi comprado recentemente pela Microsoft, sempre foi uma empresa americana, se eu não me engano, então você não poderia utilizar o serviço do GitHub, que é muito mais fácil. Paga lá, deixa os caras tomarem conta do computador e tá tudo certo. Mas aí o GitLab veio com essa opção de ser open source, então atender este mercado. E ele veio também que olha lá, até no nome aqui isso foi interessante, tá? E me fez ter uma preferência pelo GitLab por um certo tempo, tá? Que ele veio com uma proposta não só de fazer o controle de versão, mas para você também fazer todo o processo de integração contínua. Ter um servidor de integração contínua que rode o seu pipeline de build e entrega da sua aplicação. Então ele já vem com um CI embutido nele. Tá? E a filosofia do GitHub foi sempre deixar que outras empresas instalassem extensões. Então, por exemplo, se você quisesse um servidor de integração contínua, um dos mais famosos no GitHub, e continua sendo, seria o Travis CI. Né? Então você acaba tendo que montar pedacinhos do seu build de produção se você optava pelo GitHub no passado. Então um grande diferencial que fez o GitLab crescer bastante foi justamente ele já ter um CI embutido, ele já tem deixa eu ver se eu consigo fazer um sign-in aqui, eu acho que sim, porque o sign-in inclusive eu faço com a minha conta do GitHub, então
O único perigo é se tiver alguma coisa aqui que... Ixi, tem projeto aqui, mas não vai dar para ver. Deixa eu ver se tem alguma... não tem nenhum que eu possa mostrar aqui. Mas, enfim. A grande vantagem é que ele também vem com umas ferramentas já nele, embutidas também, como um quadrinho Kanban. Ele já vem com um quadrinho Kanban, então ele tenta resolver várias nuances do mundo de desenvolvimento como diferencial. E, na realidade, comparando até o GitLab com... O Bitbucket também era um grande player. Tá? E uma das coisas que fizeram esses dois players aqui crescerem, na época que o GitHub ainda era uma empresa que não tinha sido adquirida pela Microsoft, era o modelo de negócio. Então, todas essas plataformas permitem, todas essas três aqui permitem que você tenha repositórios abertos, de código aberto, gratuitamente. Contudo, você também pode ter código fechado, em que somente as pessoas para as quais do seu time, por exemplo, numa empresa que você queira dar a permissão para você ver aquele repositório e manipular, você pode fazer isso, que é o que a gente chama de repositório fechado. Tá? Depois eu abordo até essa questão aqui do Wagner também. Wagner, segura essa questão aí de plágio, eu abordo. Deixa eu só continuar na linha, eu pego isso aí sim. Tá? Aí a gente fala até de licença de open source, de repente, já que está falando de Git. Tá? Aí o que acontece? O modelo de negócio é o que fez esses caras aqui crescerem também. Porque o modelo de negócio para repositórios fechados do GitHub na época era assim: você, para ter o repositório fechado, e se eu não me engano é isso, você já começava a pagar. Ponto. Tem repositório fechado, você já pagava. Mesmo que eu quisesse ter um repositório meu, só do Renzo antigo. O que esses dois caras aqui fizeram como estratégia de modelo de negócio para competir com o GitHub? Principalmente o Bitbucket começou com isso primeiro. Em vez de cobrar por repositório fechado, ele deixava você, acho que ainda deixa, você ter repositórios privados de forma gratuita. Desde que o time de pessoas com acesso àquele repositório fosse menor que 5. Ou seja, para pequenos projetos, projetos solo, ou para empresas pequenas que potencialmente não tinham condição de pagar, aí você tinha a galera toda migrando para esse outro serviço. Tanto é que o meu algoritmo na época era assim: se é open source eu coloco no GitHub, porque eu quero visibilidade. Eu quero estar na maior rede social de open source do mundo. Se é projeto fechado e que com menos de 5 pessoas, eu vou utilizar o Bitbucket porque é gratuito, né? A lógica do Mukirana é sempre essa: se eu posso não pagar, eu não vou pagar. Tá certo? E o GitLab, mesma estratégia, tá? Mesma estratégia, absolutamente. E ele ainda tinha a vantagem de que, como ele já vinha com o CI, você já tinha o CI sem pagar. Porque uma outra coisa do ecossistema GitHub é que a maioria das empresas em volta seguiam a mesma filosofia. Então, por exemplo, se você entrar no Travis CI, ele tem o mesmo modelo do GitHub, que é: se o seu projeto for open source, você tem um servidor de integração contínua para você, sem pagar nada por isso. Então vai rodar lá, tá bonito, ensino como instalar também aqui no curso PyTools, o link está aqui embaixo, parte de CI. Agora, se o seu projeto é fechado, tem lá a parte do pricing. Eu não sei se eu vou achar o pricing dele aqui. Travis CI, deixa eu ver se eu acho. Deixa eu colocar assim: Travis Pricing. Se eu não me engano, principalmente agora com dólar a 4 e pouco, acho que já começa de 69 tramps. É bem pesado. Então o que acontece é: o GitLab vinha já com o CI pronto, gratuito também, no plano fechado. Olha lá, 63, que é o primeiro. Tá vendo? Então o GitLab acabou sendo uma opção muito grande. Uma outra debandada que teve grande aí pelo GitLab foi quando a Microsoft comprou o GitHub. Porque assim, essa batalha de open source foi vencida, mesmo dentro da Microsoft. Porque assim, o Steve Ballmer, que era a favor de código fechado, não estava de acordo com abrir, meu amigo, o conselho foi lá e limou o cara. Por quê? Porque estava começando a afetar negócio. Mexeu com dinheiro, a galera muda. Então,
A Microsoft tem investido muito agora no open source. Se eu não me engano, eu acho que é a empresa que mais investe agora. E aí ela adquiriu o GitHub. Mas por conta do passado dela, que era de código fechado, quando isso aconteceu, uma galera debandou também para o GitLab CI. Tá? Só que aí, com essa compra pela Microsoft, os serviços aqui melhoraram bastante aqui no Git. E nada como a competição, né? Eu adoro o capitalismo, gente. Então, assim, capitalismo é lindo. Você bota a competição, a coisa funciona. Porque o pessoal do GitHub falou, putz, tá todo mundo lá indo para outra ferramenta. Não tá legal esse negócio. A gente deve estar perdendo aqui uma base de clientes. Vamos fazer o seguinte. Primeiro de tudo, vamos matar a vantagem de modelo de negócios que a galera tem. Então, o que o GitHub fez? Adotou o modelo de negócio de você poder ter repositórios fechados, tá? Sem pagar, limitado também com o time. Então, igualou o jogo no modelo de negócio. Esse foi o primeiro ponto. E depois, a Microsoft começou a fazer outras coisas. Então, por exemplo, eles colocaram o CI. Não tem muito tempo, eu até fiz a migração do Travis aqui no projeto do site Python Pro para os chamados GitHub Actions. Então, agora tem CI dentro do GitHub também. E, por exemplo, agora eu vi que tem um quadrinho de Kanban aqui no Project. Esse eu não sei se fui eu que comi bola e já tinha e eu não usava, eu não sabia. Mas tem um quadrinho de Kanban que eu uso inclusive para... Ah, tava até aqui já aberto, né? Mas tudo bem, naveguei aqui para mostrar tudo. Então tem um quadrozinho de Kanban aqui para a gente utilizar dentro dos projetos simplificados com alguns pipelines, etc. Então, assim, o serviço do GitHub, depois da aquisição da Microsoft, cara, tem sido assim, tem melhorado insanamente, tá? Então, qual a diferença entre hoje GitHub e GitLab? Essa diferença por conta da competição, eu diria que não existe muito, tá? E assim, o GitHub ainda continua sendo a plataforma de fato e maior, na minha opinião, para código open source. Quando o pessoal fala em ver o seu portfólio, principalmente na área de TI, porque você pode controlar... Controlador de versão é para controlar arquivo. Então serve para código, mas serve para qualquer arquivo. Eu falava até para os meus alunos na época de FATEC controlarem o TG. Toda aula minha na FATEC não estava lá no esquema, mas eu sempre sou meio rebelde e mercado. Eu falava, ó, toda a matéria que eu ia dar, eu dava uma aula de Git no primeiro dia. E aí depois disso eu falava, a partir desse momento, se você perder um arquivo, eu vou dar risada e você vai se ferrar. Não tem mais desculpa do cachorro fez xixi no meu laptop, sabe? O cachorro comeu o meu HD, meu irmãozinho, sei lá, jogou meu laptop da privada. Não tem mais, porque com o GitHub você não perde mais nada, nenhum documento, incluindo o TG. Então eu falava para o pessoal controlar a versão de TG aqui no GitHub. Mas então, assim, em termos de funcionalidades, hoje eles estão bem parelhos. Então esta competição foi muito boa. E toda vez que você vai criar um projeto open source, deixa eu colocar aqui, GitHub Open Source License. Aproveitando aqui um gancho que tem a ver muito com o código aberto, o Wagner perguntou assim, agora que o assunto é Git, como é que a gente controla se é que dá os forks? Ou até mesmo os downloads dos nossos projetos em relação a plágio? Primeiro delas você pode deixar o seu código fechado, e quando está fechado, normalmente se você estiver numa empresa, você às vezes tenta garantir isso de uma maneira legal, colocando uma licença no seu software e normalmente quem trabalha assina o que se chama de NDA, do inglês vem de Non-Disclosure Agreement, ou seja, a pessoa não vai poder falar sobre aquele projeto ou pegar aquele código, enfim, subtrair, fazer plágio com a ameaça de um processo legal. Então, se você tem uma empresa que é relativamente grande e tem um departamento de legal que possa processar os outros, isso é muito forte e a gente vê aí que acontece, principalmente muito litígio aí para os americanos. Tá? Agora, se você faz um código open source, em geral você quer mais é que tenha fork. Tá? Então, por exemplo, meu projeto do site Python Pro é open source, ó, tem 30 forks aqui. Agora, qual que é a pegada? A escolha da licença é importante, ó. Esta licença aqui. Eu não sou, tá? Disclaimer aqui. Eu não manjo de patente, do que acontece. E é legal que agora eles até melhoraram, olha lá, tá ficando fantástico esse serviço. Agora eles já
já fala aqui, já coloca as condições, tá? Então como é que funciona? Você consegue pelo menos controlar um pouco via licença o que as pessoas poderão fazer com seu código, mesmo que aberto ele seja. A licença que o pessoal às vezes fala que é a mais permissiva, uma das mais, é a chamada MIT. Como é que funciona a MIT? Você abre o seu código e você fala, ó, você pode fazer o que quiser com isso. Você pode inclusive criar o seu fork, fechar o código, fazer melhoria e trocar a licença e tá tudo certo. Essa é a mais permissiva possível. Quando é que eu abro isso? Quando eu vou fazer um código que, sei lá, estou estudando para entrevista. Eu acho que esse é o meu que deve estar com o MIT, potencialmente. Deixa eu ver aqui. Renzo N. Tenho aqui meu repositório do Code. Eu acho que era Code Interview. Ah, não. No localhost não vai abrir nunca, né? Por isso que não está me dando autocomplete. Renzo Code Interview Training. Isso aqui é o que quando eu tô fazendo exercícios pra galera e testando. Deixa eu ver qual que é a licença aqui. Pô, será que eu não coloquei nem licença? É isso mesmo? Deixa eu procurar aqui por license. Ih, nem license eu criei. Sai dessa, devo ter criado aqui na mão aqui. Então esquece. Não coloquei aqui, deveria ter criado. Mas alguns projetos em que eu não me importo com o que vai acontecer, não tem uma coisa comercial, eu vejo alguma coisa do gênero, boto o MIT. Agora, a outra licença que eu gosto de usar é essa daqui, a Federal General Public License versão 3.0. Porque ela permite você usar para uso comercial, modificar, distribuir, tá? Usar com patente, usar para uso privado. E nenhuma licença de software tem garantia. Por quê? Porque software sempre tem bug. Tá? Software, essa é uma verdade. Software sempre tem bug, então por isso que ninguém garante. Tá? Agora, é assim, ó. As condições para isso. Você não pode fechar o código. Você não pode mudar a licença. Tá? Então você, se fizer um fork e fazer uma melhoria, você tem a obrigação de deixar essa melhoria pública e voltar o código para mim. Então, pensando em termos do meu site, o diferencial do meu negócio para mim não é o meu site. O diferencial é o conteúdo do meu site e principalmente a interação da comunidade que gira em torno do curso. Então não é um diferencial de negócio, o site em si. Então o que eu fiz? Eu deixei ele open source. Só que eu falei, bom, já que eu estou contribuindo, se você fizer uma melhoria, eu quero ela de volta. Você não vai fechar código. Se você fizer alguma coisa muito boa aí, beleza, você faz e aí você vai me ajudar. Eu que comecei o projeto. Nada mais, não só eu, como todo mundo que estiver utilizando o projeto. Então essa é uma licença que eles chamam de mais restritiva. E tem até um paradoxo que eles falam, essa daqui te obriga a ser livre. A liberdade é obrigatória do código. Então você pode usar para uso privado, mas se você alterar, isso tem que ser, você tem que liberar. Se eu não me engano, quem escreveu essa GNU aqui, eu acho que é o pessoal do Free Software Foundation. Tá? Então, clareado aí essa pergunta tua sobre assunto Git, etc, Wagner. Beleza? E assim, toda vez que o seu modelo de negócio depende daquele software em si, é sempre complicado. Tá? Legal, às vezes, se de repente aquilo for ficar no servidor. Né? Eu recebi uma pergunta dessas ontem, acho que de um aluno meu. Como é que eu faço se eu for instalar uma app em Python e o código vai ficar lá? Como é que fica? Eu falei, olha, cara, o código vai estar lá, entendeu? Você pode até obfuscar o código, mas a galera consegue descompilar, porque ele falou, mas tem o Java que é binário, tem descompilador para Java. Toda linguagem que rodar binário normalmente tem um descompilador. A única coisa é que a pessoa não vai ter o código fonte com todas os nomes de variáveis, etc. Mas o código fonte em si, para ler o programa, mesmo que com os nomes esdrúxulos para as variáveis, a pessoa vai ter. Tá? Então, respondido aí, Wagner. Como tem um lag, eu vou aqui, então, respondida a primeira pergunta, que eu acho que durei até demais. Diferenças entre Flask e Django. Primeiro, o que é o Flask e o Django? Flask e o Django são frameworks web. Vai resolver para você fazer um site dinâmico, eles vão atender muito bem. A diferença está na filosofia entre os dois. O Django vai resolver todos os problemas em torno de uma certa arquitetura. E aí, eu sou engenheiro,
Eu sei que o Gilson aqui é engenheiro, a galera engenheiro sabe que em geral não tem assim uma escolha melhor que a outra. Você sempre faz o que a gente chama de trade-off. Ou seja, você vai ter pontos bons em uma escolha e pontos ruins de uma escolha. Os pontos positivos e os negativos. Então, mesma coisa, como quase tudo na vida. O que cabe a você? Cabe a você entender o problema e saber se os pontos positivos para aquele problema em específico vai ser uma boa ou não numa análise de trade-off. Então, o Django é um framework que foi feito para rodar, primeiro de tudo, num banco SQL. Ele já resolve todos os problemas. Ele resolve de autenticação, a acesso a banco, a geração de HTML com template, uma porrada de coisa. Tá? Mas ele se baseia muito, principalmente o sistema de admin dele, que é muito poderoso, em um banco SQL. Em particular, ele vai rodar bem com Postgres, com MySQL e localmente até com SQLite. Tá? Só que assim, vem com um custo. Ele já resolveu vários desses problemas de uma maneira que resolve 80% ou 90% dos problemas que existem para a web. Tá? Com um banco SQL. Se você vai ter que usar um NoSQL pelo requisito que você definiu, porque eu preciso usar o Mongo porque ele vai ter uma pesquisa cabulosa. Django não vai ser uma boa pedida. Tem aí os projetos Django Non-Rel, né, dos bancos não relacionais, mas eu nunca ouvi falar bem, não é um fork explícito. Então assim, Django vai funcionar bem para você fazer o crudizão, entregar um site rápido no admin. Tá? Você tem um website que depende de integridade. Vou fazer uma parte do meu site importante no SQL. Eu acho que hoje em dia nem faz sentido trabalhar só com SQL ou NoSQL. Normalmente as aplicações vão rodar com todos os bancos. Então fazer de repente o teu front em Django vai funcionar. A pessoa vai falar, mas não escala, meu Deus do céu, eu vi um benchmark que não escala. Primeiro ponto de tudo, teu problema envolve escala? Quer dizer, eu vou fazer o site Python Pro, vai entrar aqui 1 milhão, eu queria que entrasse até, vai entrar 1 milhão de alunos mundialmente? Não estou esperando 1 milhão de alunos. Não vai ter tanta pessoa acessando. Mas e os microserviços, Renzo? Agora é a moda. Porra, foda-se a moda. Entendeu? Para que foi criado aí os microserviços? Para atender grandes demandas. Problema do Google, problema de empresa grande, problema de quem vai escalar. Então eu pergunto, você vai escalar? Você está precisando escalar? Agora, né, no exato momento, ou você está procurando ali um website que já te entrega um admin rápido para você fazer um CRUD, entregar rápido a aplicação e testar a sua ideia. Manda bala. E outra coisa, Instagram está rodando com Django até hoje. Tá certo que eles modificaram o Django no meio do caminho, fizeram um Python tipado com um MyPy, mas enfim, tá rodando. Agora, potencialmente o Django deve ter adiantado a vida deles no início do Instagram. Por quê? Porque tinha que entregar a feature rápido. Então faz o crudizão aqui rapidinho, roda no admin aqui, a gente já coloca para rodar e testa a ideia. E vai com monolito no início. Porra de microserviço no início eu acho totalmente overkill, se não está pretendendo escalar. Não, mas vamos nos preparar, porque pode ser que daqui a 5 anos isso... cara. Empresa nova, nascente, que está validando a ideia, pensar em 5 anos na frente, quando me falam isso eu já falo, não quero trabalhar aí não, porque potencialmente daqui a 6 meses a empresa não vai estar aberta. Tá? Normalmente. Tá? Eu estou falando do 80%. E aí o que acontece? Só que tem algumas vezes que o problema realmente não se encaixa. Você vai escalar, você quer utilizar o Mongo para fazer pesquisa, você gosta de um ARM que ainda é mais parrudo que o Django, você quer usar o SQL Alchemy, porque sei lá, porque você quer, porque eu realmente acho ele melhor como um ARM que o ARM do Django. Você não vai precisar de templates, só precisa fazer uma APIzinha rápida. E nesse caso, o Django normalmente é meio overkill para um site de API, que você não vai usar template, não vai usar autenticação, não vai utilizar muito o admin. Aí você fala, vou usar o Flask. O Flask é um micro framework que não te entrega quase nada. Tá? E ele é feito para não entregar quase nada, que é para você plugar as coisas. Tá? Então, o Django tem inclusive padrão, assim, praticamente bem definido. Você entra num projeto Django, você fala, bom, você que está organizado aqui, o URL settings, URLs, você que tem um esquema de apps que pode dar uma variada, mas tem as apps. No Flask, meu amigo, cada projeto é uma surpresa. Né?
Tem gente que vai fazer com blueprint, que entendeu que é a boa prática até, vai usar o blueprint, mas o como está configurada a blueprint, se está utilizando o padrão Factory, se não está, cada projeto é uma surpresa dentro do Flask, em termos de organização. E você vai ter que montar, então eu trabalhei já com Flask também, e a verdade é, se você quer as coisas que o Django já tem no Flask, aí você tem que montar um quebra-cabeça. Tem que procurar e instalar o Flask Admin, que não vai ser tão fácil quanto o do Django. Você tem lá um determinado trabalho. Por quê? Porque o Flask não resolve isso. E as soluções têm que ser genéricas para trabalhar com qualquer banco. Toda solução que costuma ser mais genérica costuma dar mais trabalho e ser mais complexa para configurar. E esse é o caso. Então o Flask vai bem para você fazer pequenas APIs, para você trabalhar com microserviço, porque você quer mais leveza, o serviço vai ser pequenininho, vai conversar com outro, o Flask pode ser uma boa pedida para isso, ou você não vai trabalhar com SQL. Então você vai conectar esse cara com PyMongo, por exemplo, para conectar com Mongo de dados. Vou trabalhar com Cassandra, e aí deve ter um driver para trabalhar com Cassandra. Pô, aí Flask é bacana. Por quê? Porque o Django não foi feito para isso. Beleza? Olha lá. Olha a minha live aí. Travou, mas eu já dei o famoso teorema de Bill Gates. Desliga e liga que funciona. Olha lá, tava em 100 kbps, desliguei, liguei a coisa e aí voltou. Tá? É o lag. O lag já vocês voltam. Aí na gravação vocês vão ver que vai voltar. Tá certo? Então essa é a grande diferença. Você quer baterias inclusas e SQL, um admin poderoso, vai de Django. Monolito, vai de Django. Tá? Serve para microserviço? Também serve, mas aí de repente para microserviço vou de Flask. Tem um banco de dados mais heterodoxo aí, vou de Flask. Então essas são os dois maiores frameworks Python da atualidade. Tá certo? Coisa engraçada, nenhum dos dois ainda funciona assíncrono, até onde eu sei. Tem um port do Flask que se chama Sonic. Assim, ó, Sonic. Que é uma tentativa de port assíncrono do Flask, tá? Ou inspirado no Flask na realidade. E o Django agora na sua versão 3.0 começou a fazer um movimento para nativamente ter as chamadas assíncronas dentro dele. Mas só prepararam na 3.0, ainda não tem nada utilizável. Mas deve vir aí deve vir aí novidades. Tá? Veio aqui alguém... dá sim. Não. Tá, não. Calma aí, deixa eu ver a pergunta aqui. Dá para criar um sistema de venda com estoque no Django? Com certeza. Se for pequeno, precisa escalar, né? E mesmo assim, escalar, assim, vai aguentar a pancada pra caramba. Com certeza, sistema de estoque. Se der mole, e em geral no Django o ecossistema é enorme também. Ele é um framework mais antigo. Então, às vezes você pergunta aí, Django, eu não sei como é que seria controle de estoque em inglês. Alguém me ajuda aí. Como é que é estoque em inglês? Translate. Será que... Eu acho que estoque é falso cognato. Deixa eu ver. Não, é estoque mesmo. Que é uma coisa, antes de fazer as apps, você lá e procura Django, Stock, Control. Sabe, sempre vai ter uma app aí, ó. Inventory Management System Django, ó. Django Stock Management System. E na própria página do Django, às vezes tem várias apps aí que funcionam. Então dá uma olhada e vê se isso resolve. De repente o seu problema já está resolvido aqui no Open Source. Tá? E aí você vai ser muito mais feliz, né? Beleza, feliz? Que mais? Então é isso, gente. Acho que de Flask e Django, se alguém tiver dúvida, poste aí que no final a gente pega aí no QA. Vamos tentar ficar dentro aqui, dar uma hora. E a última pergunta, que foi a trollagem do nosso Vinícius Ban pra cima do River, né? IDEs. Putz, essa pergunta vem toda hora, cara. Quem é velho de guerra aí em lista de e-mail Python Brasil e mesmo agora no canal do Telegram, 4.000 pessoas, volta e meia vem alguém, olha, eu estou vindo de outra linguagem, qual que é a melhor IDE? E o editor, né? Então, vamos diferenciar aí esses conceitos. O que é IDE? IDE vem de... eu mesmo, se não me engano,
Isso, é Integrated Development Environment, no inglês, que vem aí, o que ele está falando, ambiente integral, não é integral, ambiente integrado de desenvolvimento, traduzir errado aqui nesse livro. Então, isso que é uma IDE. Então, uma IDE, ela vai fazer, ela é parruda, e muitas vezes ela vai ser pesada porque ela resolve, é igual a gente tinha falado aqui do Django, né, que ele já vem com todas as baterias inclusas. Em geral, uma IDE é isso, ela já vem com várias baterias inclusas e ela tenta resolver todos os problemas dentro dela. E aí, dependendo da plataforma, o PyCharm eu gosto de usar, mas realmente é pesada uma IDE. E o contrário do IDE, ou o contrário não, mas também o que é possível de você codar, são com os chamados editores de texto. Um dos mais famosos, também da Microsoft agora, tá? É o Visual Studio, o VS Code, que inclusive eu tenho tentado usar, tá aqui ele instalado também, tá? Ó, ele é muito mais levinho, ó, na hora que eu rodo aqui, ele até não engasga a minha máquina. Opa, deixa eu dar o stop start aqui no stream. Opa, pronto, voltou. Então, olha lá, ele abre rapidinho aqui, tá? Diferente da IDE, que vai ser o monstrengo. Olha lá, abriu aqui, na hora que eu colocar para abrir o projeto, ó, vai ser um parto aqui, porque eu estou fazendo live stream. Então, come memória RAM bastante, eu recomendo ter esse cara simplesmente quando você tem uns 8 GB, mas em compensação ele faz chover. Você roda o Docker aqui por dentro, você acessa o banco de dados, já tem aqui um sistema de acesso a banco de dados e vários. MySQL, Postgre, SQLite, DynamoDB, tem uma porrada aqui, acho que até Mongo, tem de tudo aqui dentro. Você coda, ele roda, tem um debugger integrado. Então, os editores vão variar no nível de poder. Por exemplo, o VS Code você vai instalando isso. Olha lá, ele nem ligou, o VS Code já está aberto aqui faz tempo, né? Mas o VS Code você vai instalando extensões, que é o que eu fiz aí, inclusive em outros plantões, para você poder rodar os testes, etc. E, para a galera roots de Linux, que é o que o Vinícius tinha falado para o River usar, é o famoso... Deixa eu entrar aqui no projeto, ó. Deixa eu ver qual que é o... Ó, nem abriu aqui ainda, para vocês terem noção, tá? Quando, obviamente, eu tô com o meu computador sem fazer live, aí ele abre rapidinho, ele não fica assim no meu dia a dia. Por isso que eu gosto dele, porque eu rodo tudo dentro do PyCharm. Até SSH em servidor, se quiser, ele faz e bota o projeto para rodar para você aqui. Tá? Faz chover. Só que precisa ter um computador parrudo, e se você não tem é um problema. Então, por isso que eu tenho utilizado o VS Code. Por quê? Porque tem aluno meu que chega e não vai ter condições de ter um computador parrudo no início. Já vai ter que fazer um investimento no curso, e aí vai ter que investir agora num computador parrudo, apesar de com o tempo eu sei que ele vai fazer isso, porque é ferramenta de trabalho. Então, eu, como profissional, não ligo. Ah, mas o PyCharm come 8 GB da minha memória. Porra, eu comprei o computador com 16, pra quê? Agora tem 32, tá com dó da memória, porra? Argumento mais esdrúxulo. Ah, minha memória. Comprei pra usar, porra. Então tô usando. Né? E ele me dá várias vantagens, na minha opinião. Né? Roda teste, ferramenta de refactor eu nunca vi igual do PyCharm. Para fazer TDD não existe. Você digita o código, aperta uma tecla, ele gera já o código para você. Né? Então, assim, para isso que serve IDE. Editor, você vai ter aí um VS Code, que já vai ter ali algumas coisinhas, etc. E para quem é roots mesmo, tem o Vim, que inclusive eu sei que tem várias extensões, mas o Vim é quase você programar. Então eu vou abrir lá o mesmo projeto. Esse aqui abre a jato, ó, PyCharm Projects. Deixa eu entrar aí no projeto lá do próprio Python Pro. Python Pro Website. Tá? Ó, naveguei. E aí o Vim é roots. Você vai lá e fala, eu quero editar o readme do Python Pro aqui. Ó. Olha lá, Vim, ele abre isso aqui. Ó. Isso aqui é o editor. Tá? Parece que é o console, mas ele abriu neste modo aqui. E tem uma célebre piada que é, eu entrei no Vim e não aprendi a sair. Por quê? Porque aqui é tudo via linha de comando, não tem mouse. Dá até para usar o mouse para algumas coisas, selecionar, mas você tem que realmente fazer Eu fiz um cursinho durante a Red Hat para mexer no Vim. Por quê? Porque realmente, quando você aprende os atalhos, as extensões, ele é muito poderoso. É basicamente uma ferramenta de programar. Tá? Mas assim, olha lá. Aí, por exemplo, você, como eu,
sempre mexeu com o editor, aí você fala, bom, quero editar essa linha aqui, ó, it's blá blá blá. Aí você digita e fala, ué, ó, tô digitando, não aconteceu nada. Você fala, opa, o que aconteceu? Mas eu não fiz nada. Ó, eu tô digitando ó lá, e não sai nada. O que tá acontecendo? Então, você tem que aprender a filosofia de como ele funciona. Deixa eu sair daqui aqui sem salvar, né? Isso, tá vendo? Então, vou de novo, ó. Nesse comando abre. Então, se eu quero editar, eu tenho que clicar aqui na tecla I. Olha lá, viram que mudou aqui embaixo, ó, para insert? Porque agora sim eu tô no modo inserção de texto, em que eu posso digitar. E aí, quando eu termino, eu vou para o modo que eles chamam, se não me engano, é modo de comando. Quando eu coloco aqui o ESC, ó, ele sai do modo insert. E aí ele entra nos modos de comando. Por exemplo, Shift V, eu escolho linhas, ó. Ele vai escolhendo linhas que eu posso escolher aqui, por exemplo, quero pegar isso aqui e quero apagar. Então, coloco o X aqui e apago, só que eu continuo no modo linha de comando, onde eu vou digitar comandos, né? Então, quando eu termino, eu venho para o ESC e venho para a minha linha de comando. E, por exemplo, eu tenho aqui o dois pontos, por exemplo, o X é o que vai sair desse arquivo e salvar o arquivo, tá? Se eu colocar aqui o Q de quit, de sair, então é o de sair, ó. Aí ele até fala, olha, não dá para você alterou alguma coisa que você está querendo sair. Você tem que ou fazer um overwrite, que o 2.x faria, ou sair sem salvar. No caso aqui, como eu não quero editar o meu arquivo, eu vou colocar os dois pontos Q, exclamação. Renzo, mas como é que você sabe que é dois pontos Q, exclamação? Porque você tem que fazer um curso de Vim para aprender a sair, não tem jeito. Tá? Então, não só para aprender a sair, para editar. Agora, vantagens e desvantagens. Esse aqui é o mais leve que tem e potencialmente instalar é muito fácil. Quase qualquer sistema Linux vem com ele ou vem com VI. E se você precisar instalar, você vai lá no teu servidor, dá um sudo apt-get install e instala o Vim. E aí no teu... Então, para você mexer no servidor, não vai rolar de você instalar o PyCharm lá. Rola de você fazer até uma conexão SSH e editar as coisas. Tá? Mas normalmente eu não vou fazer isso para editar um arquivinho pequeno no servidor. Então eu recomendo que você aprenda o básico de Vim. Aprende a sair, apertar o I, editar pelo menos as coisas ali, fazer talvez uma busca e depois sair pelo menos. Porque na hora de mexer em arquivos dentro do seu servidor, potencialmente o Vim vai ser melhor. Então, de novo, de tudo isso que a gente aborda aqui, todas essas comparações são apenas benchmarks. Compensa você tentar entender que é o que eu estou fazendo aqui, mostrando só a minha opinião. Obviamente que você pegar aí o Avelino, que tem lá um programa em Vim desde não sei quando, pega o Bruno Rocha também, os caras já conhecem um atalho, já conseguem programar, eles são mais produtivos nessas ferramentas, né? Então, escolher tecnologia não é uma questão de pegar um benchmark, não, falaram que gasta mais memória, então eu vou escolher o Vim, porque gasta menos memória. Para todo mundo trabalhar, então, será que precisa? Você pode deixar as pessoas trabalharem no editor que elas quiserem, desde que elas produzam código no esquema, deixa a pessoa usar. Né? Vai escolher uma tecnologia, não, vou escolher Django porque Django oferece tudo, tá, mas vai usar Mongo, tá escolhendo errado. Mas eu vou escolher Django porque resolve bem. Mas toda a minha equipe conhece Flask, então por que você vai utilizar Django? Ou até se fosse para linguagem. Todo mundo na minha equipe conhece Java, vamos para o Python? Apesar de eu achar que talvez até pudesse ser uma boa, mas brincadeiras à parte, se a equipe já sabe Java, você tem que considerar isso. Então, escolha de tecnologia não é eu entrar na internet, eu vi que é melhor e pronto. Não, então você tem que contar em geral com as pessoas que têm a experiência. Você tem que, entender bem o problema, entender os prós e os contras, e aí, baseado nesses prós e os contras, procurar escolher as melhores ferramentas para atender aquele problema, de preferência naquele momento também. Não é que alguém fala, não, mas daqui a 10 anos a minha startup vai estar com 3 bilhões de pessoas instaladas e aí o Django não vai aguentar. Fala, porra, daqui a 10 anos, amigo, startup. 99,9% morre, então usa o Django agora, valida. Depois que você validar a ideia, aí a gente faz microserviço, vamos utilizar Elixir, Go, vamos usar Node, depois que o dinheiro entrou, aí beleza, aí você faz aí a farândula toda e chama alguém com experiência para mexer com isso. Então, é isso que eu acho que eu tinha para falar sobre esses assuntos aí que a galera veio com a pergunta de última hora. Mais gráfico, tava lendo aqui e falando ao mesmo tempo. Galera,
Mais perguntas aí? Alguma questão? Deixa eu ler aqui o que a galera foi escrevendo aqui. Tem o Vim para interface gráfica, GVim, olha lá, sempre tem alguma coisa, né? O Vim já é, se eu não me engano, era VI Improved, é daí que vem o nome do Vim, porque tem o VI que ainda é mais enxuto do que o Vim, né? Walter foi embora, abraço. Ou nos casos das distros baseadas em Red Hat, usar o Yum, exato, Vitor. Né? Então, também utilizei o Fedora na época de Red Hat e gostei bastante. Eu achei ele até mais estável do que o Ubuntu, para falar a verdade. Tá? Apesar que quando fazia os upgrades, volta e meia alguma coisa deixava um pouquinho de funcionar, então eu deixava pra galera mais nova ficar testando as novidades e eu falava, pô, e aí, fez o upgrade, deu tudo certo? Ah, deu, então agora depois de 6 meses eu vou. Então eu sempre tava ali umas 2 versões para baixo. Eu uso o editor Nano, muito mais simples se for para editar e salvar. Por enquanto é só. Mais simples eu não sei, porque simples tem a ver com passos. Né? E aí, número de passos eu acho que se equivale ao Vim, na minha opinião. Agora, se você disser que é mais fácil, aí eu posso concordar, porque fácil tem a ver com a habilidade de quem está utilizando a ferramenta. E aí, se você sabe usar mais Nano, realmente pode ser mais fácil. Mas mais simples eu não sei aí, Feliz. Tenho minhas dúvidas. Também tem o Nelvin, olha lá, a galera vem com a família, vira um gremlin o negócio, né? Por isso que é Flame War. E assim, eu nunca entro em Flame War de editor. Todos os lugares que eu trabalhei, a maioria liberava para usar o que você quisesse. E quando eu estive na posição de liderança, falava, usa o que você quiser. Seguindo aqui as boas, passando no CI e no validador de código, se você vai codar isso no Notepad, malandro, no Windows, manda bala, né? Olha que satisfação, o Eduardo Mendes chegando aqui no finalzinho da live, mandou aqui uma mensagem, olha que homem bonito. Eu não sei, você deve estar conversando com a galera aí, mas se for pra mim, já agradeço aí. Muito obrigado. Penso mesmo de você. Tô esperando lá aquele conjunto de meias estilosas que você tem aí pra eu aderir à moda aí. Pro tiozão aqui aderir à moda. Beleza? Quem não conhece aí, recomendo inclusive, ó, Eduardo, live de Python, só assunto top lá, excelente. Entre lá no canal Live de Python. E aí, gente, mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos terminar com 1 hora, certinho. O Notepad mais salva, hein, no Windows. Dá pra fazer ali alguma brincadeira assim, hein? Apesar que agora até o Windows, né, tem o tal do WSDL, né? Então, tem ali uma parte de Ubuntu rodando, a galera que está usando está falando que tem até gostado. Como eu estou falando, a Microsoft tem surpreendido aí no mundo open source. Beleza? Então, pessoal, se não temos mais perguntas, agradeço a você aí pela sua audiência e paciência, se você que conseguiu aí ficar nessa 1 hora aí de plantão de dúvidas. Se você quiser participar, basta você se inscrever. Se inscreve aqui embaixo. Tem aí o link de um curso para você aprender Python, para você ver que programar não é um bicho de 7 cabeças. Tem um curso básico de Python, você vai aprender o básico de Python orientado a objetos e procedural, enquanto você implementa a versão simplificada do jogo Angry Birds. Se você gostou, curtiu, se puder dar uma curtida aí no canal, puder se inscrever, colocar aí no subscribe, ativar o sininho, a gente vai estar aqui sempre, todas as terças-feiras, quer dizer, todas não, só não semana que vem, estamos na fase pré-carnaval, mas se você quiser participar, você se inscreve que você vai receber também no seu e-mail os avisos para você participar aqui dessa live também, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e paciência, até o próximo Plantão Python Pro. Até mais, galera!